Nós vivemos em um mundo cheio de informações e estímulos, onde tudo é muito rápido e instantâneo. E nós tentamos buscar uma solução para os nossos problemas em tudo quanto é lugar. Na motivação, na produtividade, na autoajuda, nas redes sociais. E então, tentamos mudar de vida. Vencer um desafio, criar um projeto, realizar um sonho. Mas o que acontece é que no final, nós saímos mais cansados, aflitos, vazios e sem direção. Um mundo onde estamos conectados a todos e a tudo, e desconectados de Deus. E a resposta para isso está em Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19, que diz: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e ali passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu então da montanha com eles e parou no lugar plano. E ali estavam muitos de seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos mostra justamente aquilo que nos falta: a oração. Jesus, antes de escolher os apóstolos, sobe a uma montanha e ali passou a noite toda em oração. E aqui ele nos mostra que antes de qualquer decisão que tomarmos na vida, devemos primeiramente recorrer à oração. E é justamente isso que nos falta: subir a montanha mais vezes para rezar, sem distrações, sem barulho, apenas com o silêncio da oração e da entrega. Se você for perceber bem, Jesus rezou no batismo, Jesus rezou antes de escolher os apóstolos, Jesus rezou na transfiguração e antes da cruz, Jesus rezou no Getsemane. Uma coisa que podemos perceber é que Jesus sempre rezava antes de tomar grandes decisões. Já na passagem lida, percebemos também 3 movimentos de Jesus. O primeiro é Jesus subindo ao monte para rezar. O segundo é Jesus escolhendo e chamando os apóstolos. E o terceiro é Jesus descendo para se encontrar com o povo, curando e libertando a todos. E aqui se encontra o nosso caminho de oração. Subir para buscar a intimidade com o Pai, deixando-se ser conduzido e escolhido por Deus, e então transformar o que recebemos na oração em amor concreto. E é nisso que Jesus nos mostra que a oração nunca se separa da ação. Antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, recorra à oração. São João Maria Vianney dizia: a oração é ao homem espiritual o que o ar é para o corpo. Ou seja, a oração é indispensável para qualquer pessoa, porque afinal, sem oração, não há salvação. A oração é o alimento da alma, porque é ela que nutre a vida espiritual, assim como, por exemplo, a comida nutre o corpo. O corpo se enfraquece sem comida, a vida espiritual se enfraquece sem oração. Simples assim. A oração mantém viva a nossa conexão com Deus, fortalece nossa fé, nossa esperança e é uma fonte de força. Um exemplo disso é Santa Teresa de Calcutá. Ela passava horas diante do Santíssimo Sacramento todo santo dia antes de cuidar dos pobres nas ruas. Santo Agostinho dizia que quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. Se olharmos ao nosso redor, não demoramos muito para perceber pessoas que sustentam a sua fé completamente na força da oração. Pessoas que às vezes têm uma vida bem mais difícil que a nossa, porém, vivem com um sorriso no rosto e enfrentam os desafios da vida com alegria e sem perder a paz. E o que torna tudo isso possível? A oração. Pois é ela que sustenta a nossa fé e a nossa esperança. É através desse contato diário com Deus que nós vamos nos aproximando dele e criando intimidade com ele, assim fortalecendo a nossa confiança nele e na sua providência. Então, diante das situações que tentam abalar a nossa fé, a oração é o que mantém a nossa fé viva, pois quando oramos, nos conectamos com Deus, abrindo nosso espaço para que o Espírito Santo ilumine
e age sobre nossa vida. Porque a oração, quando ela é realmente autêntica, ela abre o nosso coração para a ação de Deus. Pare um pouco e reflita sobre a seguinte pergunta que eu vou te fazer. A oração tem sido prioridade na sua vida? Pois é, no final da passagem que lemos, também percebemos que aquela multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Jesus, ele quer e tem o poder para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida, para te fortalecer, para te consolar, para realizar os sonhos que ele pôs no teu coração. Mas para isso, você tem que fazer igual àquela multidão. Buscar se aproximar dele. Buscar tocar nele. A vida de oração é a ferramenta para isso, porque é através dela que você se aproxima de Jesus. Se Deus é o centro da sua vida, a oração precisa ser o centro dos seus dias. Não deixe a oração de lado. Não trate a oração como algo opcional, rezando só quando der tempo ou na hora de dormir. Tenha um tempo diário reservado somente para esse diálogo com Deus, porque como todos os dias o seu corpo precisa de comida, a sua alma todos os dias precisa de oração. Então tenha constância na sua vida de oração. Não adianta você rezar uma noite inteirinha e nos outros dias mal rezar. É necessário alimentar-se diariamente da oração. E ao mesmo tempo, não veja a oração como um dever, mas como um alimento, um encontro de amor com Deus. O evangelho que lemos hoje, de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, nos ensina 3 verdades muito importantes. A primeira é que a oração é o alicerce da vida cristã. Por isso, priorize a oração em sua vida. A segunda é que a oração precede decisões importantes. Jesus, nessa passagem que lemos, rezou para escolher os 12 apóstolos. E a terceira verdade importante é que a oração é o canal da graça, pois é através dela que nos aproximamos de Jesus, o qual brota uma força que cura, liberta e transforma as nossas vidas. E então, para finalizar esse vídeo, eu tenho um convite muito especial para você, e que é bem simples, aliás. Retire-se todo santo dia para um lugar reservado onde você possa rezar. E então ali, se encontre com Deus. Deixe que a graça de Deus lhe toque e depois disso, leve a graça dele para as pessoas ao seu redor. E dessa maneira, você estará cumprindo com tudo aquilo que Jesus nos mostrou nessa passagem, que é o poder que a oração tem para transformar a sua vida.